Olá, eu sou a professora Maria Cláudia Carvalho. Estou aqui para falar um pouquinho do atendimento da criança com deficiência visual na rede municipal de ensino em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos aqui eu e a professora Vânia. Olá, sou a professora Vânia. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho de alguns materiais que nós fazemos adaptação para os nossos alunos em Campo Grande, né, nas escolas municipais aqui de Campo Grande, alguns materiais adaptados para os alunos com deficiência visual. Bom, de acordo com a OMS, as principais causas da cegueira, a deficiência visual, baixa visão e cegueira no Brasil é a catarata, glaucoma, a diabetes infantil, a cegueira infantil devido à prematuridade e degeneração macular por acidentes. A deficiência visual, para mim, é uma das deficiências mais pontuais, porque compromete muito o aprendizado da criança, porque é através da visão que a criança aprende. O deficiente visual, ele, para melhor aprender, ele necessita ser muito bem estimulado desde o seu nascimento, principalmente a sua audição, o tato, o olfato e paladar. Quanto mais cedo a criança com deficiência é estimulada, mais desenvolvida ela se tornará e poderá ter mais autonomia. No próximo slide, nós vamos ver qual é a responsabilidade do professor de apoio a esse atendimento dentro da sala de aula. As atribuições, do professor de apoio é escrever detalhadamente, descrever tudo o que foi feito em sala de aula, tanto das atividades escritas, quanto das atividades de educação física, de artes, tudo que o professor for promover dentro de sala de aula. Favorecer a manipulação também, para que ele possa conseguir entender todas as características do que está sendo realizado. Estimular visualmente se a criança possui resíduo visual. Caso ela não possua nenhum resíduo visual, ela tem que ter o estímulo tátil. Ela tem que conhecer o mundo, a sua sala de aula, a escola, através do tato. As atribuições do professor de apoio é buscar alternativas, promover toda a evolução dessa criança com deficiência visual. Ela terá, depois da avaliação funcional da visão, se for necessário, a ampliação de fontes, produzir materiais didáticos, pedagógicos, de acordo com o seu tipo de visão, e caso ele necessita, encaminhar para a avaliação funcional da visão e a reavaliação caso ele esteja ainda com dificuldades. Uma pessoa com baixa visão, ela apresenta muitas características emocionais, porque dependendo do seu estado emocional daquele momento, ela pode visualizar menos ainda do que ela visualiza normalmente. Então, por isso, tanto o professor regente quanto o professor de apoio deve estar sempre atento para ver as condições que essa criança se encontra nesse momento. Mesmo com resíduo visual, algumas crianças, alguns deficientes visuais, eles não conseguem levar uma vida normal, ter autonomia. Então, ele necessita de adequação. No âmbito escolar, ele necessita de adequação das atividades, dos livros didáticos. Se for cego, vai ser transcrito em braille, após ele ser alfabetizado em braille. Se ele tiver baixa visão, será ampliado as atividades, os livros didáticos, as provas, para que ele possa acompanhar a sala no seu aprendizado. O braille é um sistema muito usado no mundo inteiro até hoje. Ele foi criado por Louis Braille, na França, em 1829. É um código de escrita e leitura de 63 a 64 caracteres, depende da língua, da nacionalidade, e ele é usado até hoje em todo o mundo. Embora tenha muita tecnologia, muitos programas de computadores que facilitem a vida da criança e do adulto com cegueira, mas o método mais usado ainda é o método Braille.
Agora, nós vamos verificar, agora no próximo slide, o que realmente nós precisamos nos atentar com a criança com deficiência visual. Muitas crianças, às vezes, nem apresentam laudo, mas é necessário que o professor regente, que o apoio em sala esteja atento a isso. Às vezes, a criança tem deficiência visual, mas a família não percebeu. E, às vezes, em sala de aula que vai ser percebido esse tipo de dificuldade. Tem que ser chamada a família, pedir para que a família leve a criança ao oftalmo. De acordo com o oftalmo, com o laudo que ele delimitar da criança, que vai ser feita a avaliação funcional da visão pedagogicamente. Essa avaliação funcional da visão, ela serve para verificar qual a dificuldade visual que essa criança apresenta. De acordo com a iluminação da sala, onde ela está se sentando, se a escuridão ou a claridade da janela atrapalha. Então, tudo isso vai ser determinado pela avaliação funcional da visão. E qual o tamanho de fonte será ampliado esse material para ele quando ele é baixa visão. Quando ele é cego, se ele não tem outra comorbidade, se ele tem só a cegueira como deficiência, essa criança vai ser alfabetizada em braille, pelo seu apoio, e terá todo o seu material transcrito em braille após ele ser alfabetizado. Agora, no próximo slide, nós vamos mostrar para vocês um pouquinho das adequações que é feito, né, pela rede municipal de ensino. E aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós temos 2 salas de recursos que são do tipo 2, que atende todas as deficiências, mas o foco é a deficiência visual. São salas de recursos que oferecem estímulos visuais, alfabetização em braille, né, para complemento do que é trabalhado em sala de aula. Para a criança com deficiência visual, que nasceu, né, com a cegueira principalmente, ela precisa de muitos estímulos visuais, né? Nem sempre a família proporcionou esse estímulo. Então, cabe ao professor iniciar ou continuar o estímulo visual. Agora a professora Vânia vai falar um pouquinho das adequações, das atividades, de como trabalhar em sala de aula com os alunos com deficiência visual. Obrigada, Maria Cláudia. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho de alguns materiais de baixo custo, né? A gente pode fazer um material de baixo custo. Eu trouxe alguns materiais que nós podemos usar com todas as deficiências, na verdade. Nós podemos usar esse material que eu trouxe. Mas a gente pode fazer adequações para casos específicos, na verdade, do baixa visão, né? Ele, na questão do contraste, né? Nós temos que ver toda essa questão de contraste. Então, assim, quem que vai fazer essa adaptação? São os professores de apoio, que fica com esse aluno baixa visão ou aluno cego. No caso do cego, ele vai fazer as atividades todas em braille, né? Para o aluno com baixa visão, nós temos materiais para serem adaptados. Como que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer o quê? Olhar essa avaliação funcional. Então, de acordo com a avaliação funcional, que é feito pelos técnicos aqui de Campo Grande, a professora Maria Cláudia faz essa questão da avaliação funcional de cunho pedagógico, né? Diante da avaliação do oftalmo, o que deu no diagnóstico. Então, nós vamos na sala e fazer essa avaliação funcional. Olhar o quê para esse aluno? Dependendo da patologia, temos que olhar o quê? A iluminação, né? O tipo de letra, qual que é o tamanho da fonte. E isso são todas as técnicas que fazem esse trabalho de pedagógico. Então, o que o professor de apoio deve fazer? Ver essa ficha de avaliação funcional. Vamos preparar o material. Como que ele consegue enxergar? Ele consegue enxergar no fundo preto. Vamos ver um contraste. O preto, o branco, são as cores que nós usamos, né? O amarelo. Mas, dependendo da patologia, tem aluno que ele consegue enxergar no branco, por exemplo, numa ficha dessa, de pareamento, né? Nós podemos usar o que aqui? Com material concreto, podemos até colocar outras frutas, né? Mas nós podemos pegar também uma fruta, a gente pode comprar aquelas frutas miniatura,
né, e mostrar até para ele saber o que é uma banana, por exemplo, se for um aluno cego ou baixa visão, que ele tem pouco resíduo visual, ou que seja um cego que ele tenha um pouco de resíduo, então nós podemos usar esse material, né, mas igual eu falei, dependendo da patologia, o branco às vezes não vai favorecer, né, então nós temos que usar um outro fundo, o preto, um amarelo, vamos fazer esse contraste, amarelo com preto, tá? Então, isso aqui é um exemplo que a gente pode estar utilizando com o nosso aluno. Para trabalhar conceitos, né? O que eu coloquei aqui também, ó. Esse material, esse aqui são placas. Na verdade, isso aqui é papel sulfite, né? São papéis sulfites plastificado. E aí, plastificado pode, dependendo da patologia, porque às vezes tem crianças com o brilho não vai favorecer, né, para ela visualizar essas imagens. Então, para a gente saber como que a gente vai adaptar o material, a gente tem que olhar essa avaliação funcional e ter esses critérios de seleção de material, né, a seleção, a classificação, saber das cores, tamanho, fonte. Então, são alguns jogos que nós podemos trabalhar. Ó, trabalhando no sentido remanescente, né? Nós vamos trabalhar aqui com a coordenação motora, né? No tato, vamos ver. Então, aqui são placas para a gente trabalhar a coordenação motora, rosquear, desrosquear. Então, eu peguei plaquinhas e formas de tampas, tamanhos diferentes, né? Tamanhos diferentes para eles poderem fazer esse trabalho. Isso aqui são coisas bem simples, ó, com papelão. Isso aqui são tampinhas de suco, de leite, caixinha de leite. O que a gente vai trabalhar aqui? O que eu trabalho com o aluno? Vamos trabalhar. Porque isso aqui são todos os materiais que você vai trabalhar o sensorial. Então, abrir, fechar. Podemos também fazer alguma placa com, se o aluno, por exemplo, a gente tem que trabalhar o quê? A autonomia, né, da vida diária. Ele sabe amarrar um sapato, ele sabe amarrar abotoar um botão da camisa. Então, isso aí a gente pode fazer uma placa, igual eu fiz aqui, eu posso usar também uma placa que eu posso usar botões, né, e eu posso procurar de várias texturas também com ele. Por exemplo, esse dado aqui, ó, é um dado bem sensorial, né? Um dado bem sensorial. Então, isso aqui são vários pininhos, olha, vê a textura. Isso aqui vai ajudar também no desenvolvimento do aluno. Outro material também de baixo custo, ó, trabalhar figuras geométricas, né? Então, isso aqui a gente faz a classificação. Posso trabalhar a classificação, posso trabalhar as cores aqui. O que eu vou pedir para o aluno? Eu posso pedir para ele colocar... Deixa eu ver onde que eu coloquei aqui. Só um pouquinho. Aqui. Eu posso até pegar essas... Ó, vou trabalhar, né? Então, eu trabalho. Onde que eu vou colocar? Né? Vou pegar aqui. Então, o que ele vai fazer? Vamos lá. Falou, ó. Colocou aqui o quadrado. E assim eu vou falando com o meu aluno. Qual que é essa forma? Qual que é que cor? Posso trabalhar cores também. Tá? Então são materiais de baixo custo. O que eu posso também trabalhar sensorial com o meu aluno? Né? Massinha de modelar. Massinha de modelar. Posso trabalhar também o tátil. Isso aqui, percepção tátil. Isso aqui são coisinhas bem baratinhas que a gente compra nessas lojas, R$1,99, custa acho que uns R$2, R$3. Isso aqui a gente pode colocar no congelador, né? Ó, posso colocar no congelador e posso trabalhar sensações, né? Se for frutas, eu posso trabalhar o formato de frutas. Isso aqui é um formato de frutas. Então, eu posso trabalhar, trazer a fruta para o aluno, né? Eu trago a fruta, mostro isso aqui e posso trazer no concreto também. Então, a gente já está trabalhando o paladar, né? Então, a gente pode trabalhar com os nossos alunos todo sentido remanescente. O Lego, eu prefiro o maior, né? Porque, assim, como a gente trabalha mais sensorial, então, geralmente, por exemplo, com o Braille, o que a gente vai começar com o aluno que vai ser a alfabetização em Braille? Nós começamos do macro
para o micro. Então, toda essa parte sensorial que a gente vai trabalhar é para que mais, assim, quando ele tiver na idade, nessa parte já de pegar a reglete, conhecer o braille, aí que nós vamos, por último, vai ser a reglete, né? Então, primeiro eu vou trabalhar o quê? Vamos trabalhar com coisas grandes, célula, isso aqui, ó, né? Então, isso aqui são células braille. Eu posso trabalhar isso aqui e o que eu vou fazer, ó? Mostrando maior, depois vamos trabalhar toda essa parte sensorial, que por fim ele vai chegar na reglete. A reglete está aqui, né? Depois, mas aí a gente vai trabalhar com a reglete. Esse material aqui também, ó, são coisas assim. Isso aqui está aí no site, compramos no site, mas eu posso trabalhar o que aqui? Encaixe, a gente está trabalhando coordenação motora, né? Eu posso trabalhar a cor, eu posso colocar a mesma cor, eu posso também trabalhar cores diferentes, né? Trabalhar no azul e ó, já tem um contraste, né? Então, gente, para cada fase do desenvolvimento do aluno e dependendo da patologia, nós conseguimos adaptar material, né? Então, esse é o trabalho aqui dos nossos professores. Tem bastante material aqui, ó, também aqui de som. Deixa eu mostrar esse aqui que eu acho interessante também. Ó, isso aqui também de baixo custo, ó. Isso aqui são materiais, ó. Feijão. O que eu vou trabalhar? Som. O que o professor pode trabalhar na sala de aula? Os sons de ventiladores, né? Isso a gente tudo a gente trabalha, todo o ambiente escolar tem. Então, a gente pode fazer assim também, ó. Som, o que ele vai discriminar? Sons diferentes. Cada potinho desse tem um som diferente, né? Então, isso a gente vai trabalhar essa percepção com os nossos alunos. E isso toda é parte sensorial. Então, o que é importante? A gente sempre trabalhar com a parte sensorial, tá? Primeiro, a gente vai trabalhar essa parte sensorial com os nossos alunos. Mas, assim, é basicamente isso, gente. Né, Maria Cláudia? Aqui, os professores, eles já têm esse apoio também da sala de recurso, né? Aqui, esse aqui, ó, deixa eu mostrar também esse material. Esse aqui é um jogo de xadrez. Então, é todo adaptado. É só o cego, é só o baixa visão que utiliza? Não, todos os alunos podem utilizar, né? Então, a adequação serve para todos, né? Mas é basicamente isso. Então, eu posso pegar um dominó e transformar nesse daqui também, né? São todos os materiais adequados que nós podemos fazer na sala e os professores de apoio podem fazer, tá? Mas é basicamente isso, né? Maria Cláudia. Bom, quer falar alguma coisa? Os materiais, eles são em relevo. Por quê? Você não vai confeccionar ou comprar um material só para um tipo de visão, ou para baixa visão, ou só para o cego. Por isso que os materiais são coloridos, porque você pode trabalhar com baixa visão mais acentuado, ou com baixa visão moderado, ou com cego. Então, você vai ter um material para você trabalhar com os dois tipos de deficiência visual. E esses materiais podem ser confeccionados por sucata, não precisa você só comprar, porque material para deficiente visual é muito caro. Então, você pode confeccionar. A maioria dos materiais que a Vânia mostrou são materiais feitos por sucata, que o apoio faz, a sala de recursos faz, tá? E eu vou mostrar agora nos slides alguns materiais que a gente também pode fabricar por outros tipos de sucatas e para estímulos tanto visuais quanto táteis. Pode passar o slide. Esse pode ser trabalhado em matemática, para contar, pode ser em alto relevo, né, os numerais, pode ser colocado a cela em braille, representando os numerais. Essa cela em braille, que faz parte do pré-braille, que tem que ser trabalhado muito bem antes da criança ser alfabetizada em braille. São as frutas que a Vânia citou, né, que podem ser compradas de plástico, mas o ideal seria a gente trabalhar com as frutas reais, pois aí será trabalhado tanto o olfato, o paladar, como a textura, né, o tato. Esse é o tapete sensorial. Esse tapete toda instituição de ensino possui. Ele é muito importante, não só para criança com deficiência, mas para criança também que não possui deficiência.
Nós colocamos aqui para vocês verificarem a parte que tem o relevo, né? Para a criança com deficiência visual, tanto baixa visão quanto cego, ele vai sentir pelo seu tato as diferenças dos planos, né? Pode ser trabalhado o nome dele, pode ser trabalhado as cores, de várias formas. Esse tapete, o tapete sensorial é muito importante para a criança com deficiência visual. O próximo é uma criança deficiente visual, né? Pode ser baixa visão ou cego, trabalhando o globo terrestre em relevo. Isso também pode ser feito pelos mapas. Os mapas podem ser adequados com tinta puff, né, que fica em relevo para que a criança sinta os formatos dos mapas. Delimitar com um barbante? Os mapas podem ser delimitados com barbante também, com outros produtos que dá a textura para a criança reconhecer. Essa estimulação tátil é muito importante, que a criança vai perceber, né, as texturas tipo do macio, do algodão, do barbante, do palito. Você pode trabalhar areia, pedrinhas, cascas de árvores, folhas de plantas. Então, são N possibilidades para trabalhar com a criança deficiente visual a maneira tátil. Pode passar. Esse é feito de uma caixinha de sorvete. Você pode furar, usar canudos. Esse canudo você pode fazer de papel, de papelão, para ele ficar mais durinho. Palito de picolé. Palito de picolé, né? Pode ser feito a questão de encaixe, de pareamento. Então, isso é super fácil de ser confeccionado. E esses materiais podem ser trabalhados com outras deficiências também, não só com deficiente visual. Essas bolinhas, né, que aqui no slide são compradas, mas você pode fazer também de papelão, de meia. Então, não tem dificuldade, né? Essa dificuldade financeira não necessita você comprar. É só você adequar com material de sucata. Esse é um alfabeto, né, móvel. Tem tanto ele vazado para o baixa visão, quanto em braille. Então, dá para ser trabalhado das duas maneiras, né? A criança, para ser alfabetizada em braille, ela não pode ter outras deficiências, né? Como DI, não tem como ele ser alfabetizado em braille, porque é uma alfabetização mais complicada, mais difícil. Então, a criança tem que ter o cognitivo totalmente preservado para que consiga ser alfabetizada em braille. Se a criança for bem estimulada desde o seu nascimento, ela vai ser alfabetizada em braille no mesmo tempo que uma criança sem deficiência se alfabetiza, dos 6, 7, 8 anos. É trabalhado também com a criança cega o soroban, que é um ábaco japonês. Esse instrumento ele tem em toda a instituição, basicamente na educação infantil. E ele é muito importante, né, que é através do soroban que a criança com deficiência visual consegue trabalhar a matemática, construir, fazer as contas, né, resolver os seus probleminhas. No próximo slide vocês vão verificar. Esse é um ábaco de brinquedo, né, que toda instituição de ensino possui, principalmente educação infantil. Esse é o Lego, né, que a professora Vânia já explicou. Quando a criança é bem estimulada, já pode ser trabalhado o Lego menor. Você pode ver que a criança está brincando com as crianças que não têm deficiência, que isso é muito importante, isso é a verdadeira inclusão, né, a criança sem deficiência junto com a criança com deficiência, que um estimula o outro, né, e ela está construindo, encaixando. O Lego, para qualquer criança, deficiente ou não, ele é importantíssimo para o seu desenvolvimento. Aqui a gente vai deixar para vocês alguns sites para vocês pesquisarem, verificarem algumas dicas de trabalhar com a criança deficiente visual em sala de aula ou na sala de recursos. Tá? E nós também vamos falar um pouquinho para vocês que aqui na Educação Especial, nós fazemos parte do DE, Divisão de Educação Especial, que faz parte da Secretaria Municipal de Educação, CEMED. Nós temos o Núcleo Braille. O Núcleo Braille, ele faz a transcrição dos livros didáticos em Braille e a ampliação das fontes, né, dos livros didáticos para a criança com baixa visão.
Esse trabalho é realizado aqui, dentro da Secretaria de Educação, após a avaliação funcional da visão. Bom, espero ter contribuído um pouquinho, né, para vocês, no entendimento da deficiência visual, que agora vocês vão olhar a criança com baixa visão, cegueira, com uma outra visão, com outro olhar, verificar como é importante a audiodescrição, descrever tudo que está à sua volta, porque nem tudo, mesmo ela sendo baixa visão, ela tem noção do que está acontecendo, que muita coisa ela não consegue visualizar, só ouvir ou pelo olfato. A professora Vânia agora vai falar um pouquinho também para vocês. Então, deixar aqui meu agradecimento também, né, por estarmos mostrando um pouquinho do trabalho dos professores de apoio aqui de Campo Grande, né. Mostrei alguns materiais aqui, porque, assim, é pouco tempo, né, mas, assim, são diversos materiais, diversas possibilidades de nós trabalharmos com os nossos alunos com deficiência visual, né. Espero também ter contribuído um pouquinho, ter dado pelo menos algumas dicas de materiais, né, que vocês possam usar não só com um aluno deficiente visual, mas com outros tipos de deficiência, né. Isso aqui é só uma amostra do que a gente pode trabalhar, tanto com qualquer tipo de deficiência, tanto deficiente visual, o TEA, e tem muitos materiais aqui que servem para o aluno TEA. Então, são dicas que eu trouxe para vocês de alguns materiais que eu espero ter contribuído um pouquinho nessa tarde. Tá bom? Obrigada. E só um aviso, para vocês terem acesso à declaração, lá embaixo tem um link que está escrito descrição, é só vocês acessarem que vocês terão acesso à declaração. Tá certo? Obrigada.